Boa noite, graça e paz. Estou muito grata de estar aqui e feliz por ver cada um de vocês aqui. E que Deus abençoe cada um que está aqui e abençoe aqueles que também não puderam vir ou que estão a caminho daqui. Peço que todos fiquem de pé e abram sua Bíblia em Salmos 128. Amém? No primeiro versículo até o último, que é o versículo 6, que diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Amém? Eu estava mais cedo refletindo sobre esse versículo e o que me chamou muita atenção foi que falou do completo, do geral, da família. Então, acredito que Deus constituiu a família para que não só fosse só uma pessoa a fazer as coisas, mas fosse no coletivo, fosse no geral. E assim funciona com cada um de nós que somos da igreja, que estamos aqui. Tudo é coletivo, não é só um trabalhando por um, é todos nós. E eu falo isso em edificação, em oração, em busca uns pelos outros. E que cada dia nós possamos, procurar sermos irmãos que andem em comunhão, irmãos que ajudem uns aos outros em oração, em busca, em uma palavra, em demonstração de amor. Porque assim, não só na vida do seu irmão, como na sua própria vida e na sua própria casa, você vai ser abençoado. Os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais, seja quem for. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por o Senhor ter soprado em nós um fôlego de vida e nos dado o privilégio de estarmos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Jesus. Creio que não foi em vão a vinda deles aqui, Pai. E que Deus, o Senhor, se manifeste aqui, neste momento, no coração de cada um, e que a nossa adoração suba a Ti como incenso suave, Jesus. E que nós possamos, Pai, andar na Tua comunhão, andar conforme o Teu querer, Jesus. E eu Te agradeço e fica conosco aqui, Pai. Amém. Nós Te adoramos, Senhor, nesse lugar, Jesus. Nós cremos que o Senhor está aqui. Cremos que o Senhor está olhando para nós. Que esse ambiente se encha da Tua presença. Que possamos ter fome e sede pela presença do Senhor nesse lugar. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou.
Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Tu estás aqui, Senhor. A atmosfera já mudou. Nós cremos, Senhor, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Queremos, Senhor, nos envolver com teu amor. Nos envolva, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos, Senhor. Faça essa oração. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Que a tua vontade seja feita, Senhor, nessa terra, nesse tempo, Senhor.
queremos nos envolver naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, Jesus. Cumpre o teu querer, o teu Espírito está em nós. O Espírito do Senhor está sobre você, está sobre a sua igreja. O Senhor nos ungiu. Você foi ungido para viver a vontade do Senhor nesse tempo. Espírito, faça essa oração. Vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Amém, Senhor, essa é a nossa oração nesse lugar. Esse é o nosso pedido, Jesus. Esse é o anseio do nosso espírito, Senhor. Esse é o desejo do nosso espírito. Ore ao Senhor nesse lugar. Se esvazie de tudo aquilo que tem preocupado você. Coloque tudo diante do Senhor. As suas aflições, as suas tristezas, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas fraquezas, as áreas que você tem lutado. Coloque diante do Senhor. Apresente tudo a Ele. Apresente tudo a Ele, porque Ele está aqui e Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir o seu pedido. Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas nós precisamos pedir a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, nós temos o melhor amigo, é o Senhor. Esperamos pelo
sobre a nossa cabeça. E com seu fogo vem nos batizar. O que fazer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo teu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Te desejamos, Senhor. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Creia que você recebeu uma porção do Senhor nesse lugar. Forças, energia que vem do Senhor. Espírito de fortaleza, espírito de força para resistir. Espírito que vem do Senhor, força que vem do Senhor. Nós não somos capazes, irmãos, somente pelo Espírito do Senhor, somente através do Espírito Santo de Deus, nós vamos resistir a esses dias. Creia que você recebeu uma porção da parte do seu melhor amigo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito que nos fortalece, que nos ajuda nas nossas necessidades. Espírito que ora por nós quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos falar. Ele ora com gemidos inexprimíveis e leva os nossos pedidos a Deus. Ele levou os nossos pedidos ao Pai nesse lugar. Orações subiram, pedidos subiram diante do Senhor. Amém. Amém. Queria convidar você a vir ofertar ao Senhor nessa hora.
Pegue em sua mão você que vai ofertar ou devolver ao Senhor a sua fidelidade. Podemos orar ao Senhor Jesus. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e a nossa oferta é parte disso, Senhor. A nossa oferta é parte da nossa adoração a Ti e queremos adorar com o melhor que nós temos, com o melhor daquilo que o Senhor tem dado a nós. Nós somos privilegiados porque o Senhor não nos pede nada que antes o Senhor não tenha nos dado. Se temos hoje o que ofertar, se temos a provisão em nosso lar, é por causa do Senhor, da Tua bondade, do Teu cuidado, e queremos honrar o Senhor adorando a Ti com as nossas ofertas. Por isso oramos consagrando ao Senhor e fazemos isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você diz amém? Amém. Se é livre para vir ofertar ao Senhor no nome de Jesus. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, irmãos. Estenda sua mão para cá, para o altar. Nós vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder adorar ao Senhor, de poder falar, meu Deus, palavras belas a Ti, de poder, meu Deus, adorar ao Espírito Santo que está nesse lugar, que está no nosso meio. Nós agradecemos a Ti, Jesus, pela condição que o Senhor nos dá, Pai, de podermos ofertar no Teu altar, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que os meus irmãos que porventura não tiveram condições, que o Senhor possa prover essa condição, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa, meu Deus, derramar a provisão, Senhor, na mesa de cada um, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim eu oro e assim eu te agradeço, meu Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou passar alguns avisos aqui antes da palavra. E eu queria que você ficasse bastante atento a esses avisos, tá bom? Certo? Hoje, dia 5, não é verdade? E no dia 7 de outubro, nesse sábado agora, irmãos, nós vamos ter a nossa comunhão, tá? Com toda a igreja. O pastor lançou lá no grupo da igreja uma enquete, tá? Então, se você não votou nessa enquete, ainda pode votar, né? Eu acredito, tá? Confirme, irmão, se você vai ou não, porque existe toda uma organização, toda uma programação, né? E aí o pastor ali vai ser um anfitrião, né? Coisa boa aí na casa do pastor, né? Comer. Então, nós vamos estar lá com toda a igreja, irmãos, tá bom? Eu quero incentivar você a estar junto. Amém? Porque a Bíblia diz que isso agrada ao Senhor. Salmo 133, versículo 1 diz que quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união, estejam unidos, né? Então, nós vamos estar lá. Eu vou estar lá. Amém? Quem vai estar lá? Amém? Glória a Deus, irmãos. Coisa boa é comer, né? Amém. No dia 7 também, nesse sábado, tá bom? Esse aviso é
específico para a juventude bonita da igreja, tá? Cadê os jovens bonitos aí? Também? Glória a Deus! Glória a Deus. Teve pessoas que não é jovem, levantou a mão aí, olha. Mas abaixo de 100 anos é jovem. Então, irmãos, olha só. Neste sábado, Juventude Avivada, a galerinha de Jesus. Nesse sábado a gente vai ter Rede Avante. Porém, a gente vai ter o culto de conexão. O que é isso? A gente vai conectar todo mundo, tá bom? Então, todos os jovens do Ministério Edificar vão estar juntos lá na sede Terra Alta. Também vai estar lá da Missão Novo Tempo, da Missão Gênesis, Betel, acho que tem mais um, que a gente vai se concentrar todo mundo lá na sede, tá bom? Para a gente fazer um culto de jovens, todo mundo junto, toda a juventude, às 6 horas da tarde. Para isso, a gente precisa sair às 5 horas da tarde, aqui em frente à igreja. Que horas nós vamos sair? 5 horas da tarde, amém? No sábado, tá? Um aviso para a juventude aí. Glória a Deus. No dia 8, a gente vai ter nosso culto de celebração aqui na igreja. Dia 8 é domingo, tá bom? Dia 13, 14 e 15, irmãos, é o encontro com Deus para homens, tá bom? E vai ser tremendo, irmãos, vai ser tremendo. Então eu quero que você ore pelos homens que vão. Mas, irmãos, eu não sei quem vai orar. Então fala assim: Senhor, os homens que vão eu não sei, mas o Senhor sabe, abençoe eles lá, tá bom? Ore pelos irmãos que estão indo fazer o encontro. Você que já foi fazer o encontro sabe que o encontro ele é um divisor de águas na vida de cada discípulo de Jesus. E eu creio no tempo, um tempo de Deus para a vida de cada um, daqueles que vão fazer o encontro, daqueles que vão trabalhar também. Então, fique com essa expectativa. E no dia 15, que é o dia do professor, vai ser a chegada de encontro com Deus para homens, aqui na igreja, no culto também de celebração. Glória a Deus. Dia 21, um aviso para as mulheres do manto. Cadê as mulheres do manto aí? Amém? Dia 21, as mulheres do manto e as canelas de fogo. Tá bom? Dia 21 vai ter um chá para as mulheres, aqui na igreja, às 5 horas da tarde. Amém? Seja pontual, mulheres, porque também no dia 21 a gente vai ter o nosso Avante Jovem aqui na igreja. Glória a Deus. Amém? E só para finalizar, irmãos, no dia 28, que é num sábado, vai ter o bazar aqui na igreja, tá bom? Então, se você tem roupas, né, que estejam boas, né, não vai dar roupa rasgada para vender, porque não vai ter saída. Mas se você tiver roupas boas e queira ofertar, entre em contato com o pastor, com a pastora, tá bom? Porque eles estão organizando esse bazar e todo o recurso arrecadado será em prol dos investimentos que virão aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos numa série de ministrações, não é verdade? Sobre o Espírito Santo. E eu queria te fazer uma indicação de um livro. Esse livro aqui, ó. O Espírito Santo, uma introdução, de John Bevere. Esse livro aqui, ele é espetacular, irmãos. Um livro que fala sobre o Espírito Santo, fala sobre a obra do Espírito Santo, fala sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre relacionamento, sobre a capacitação pelo Espírito Santo. É muito bom, irmãos. E você pode entrar no site, tá? Lá da LAN Editoras, e você pode adquirir esse livro. Beleza? Eu não estou vendendo, tá bom? Eu estou só fazendo uma indicação para você ler sobre o Espírito Santo, porque a gente vem nessa pegada aí, né, dessas séries de ministrações. Então, eu creio que é muito bom a gente ouvir aquilo que Deus está falando ao nosso coração aqui no culto e também está acompanhando, né, de uma outra forma, lendo o livro, lendo a Bíblia, ouvindo de fato aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Eu não vou ministrar, porque vai se fazer conhecido, né? Vai se fazer uma realidade aquela palavra, né? Que vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés, né? Eu queria chamar o pastor aqui para vir continuar a série, tá bom?
né? Os irmãos que estavam esperando que eu fosse ministrar aí, mas eu tenho certeza que nós vamos ouvir uma palavra de bênção nessa noite, tá? Ele não quis cortar a série dele, tá bom? Então ele quis dar continuidade. Eu disse amém, pastor. Senti muita paz, porque é bom a gente ir ouvindo, né, tudo aquilo que está sendo construído no nosso coração a respeito do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, só para mim não voltar atrás, né? Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não percebe mais. Vamos orar ao Senhor pela vida do pastor. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Marcelo. Obrigado, meu Deus, pelo homem de Deus que está nesse lugar aqui, nos pastoreando, nos orientando, Senhor. E eu oro, meu Deus, porque tua palavra diz que o Senhor nos daria pastores segundo o teu coração. Meu Deus, eu oro pelo coração do pastor, eu oro, meu Deus, pela sua família, pela sua casa, por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. E eu oro também pelos nossos corações, meu Deus. Nós queremos receber uma palavra vinda do Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Antes de eu começar, troca a pilha. Bebam água que está quente. O calor daqueles não vai fazer o seu rim tá gritando aí atrás de você porque você não bebe água, tá? Ah, pastor, eu não sinto sede. Desconfia. A sede é natural. Amém? Muito bem, vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre o Espírito Santo é uma pessoa, né? O Jonas até fez aí a introdução indicando o livro. O mais legal é que ele não oferece, né, para emprestar, né? Ele diz para você comprar, mas emprestar ele vai lá em casa buscar os meus, né? Bonito. Muito bem, vamos orar pela palavra de Deus. Coloca a mão sobre o seu coração e diz: meu amigo, Espírito Santo, ministra ao meu coração aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida do meu pastor. Eu quero ouvir tua voz através dele. Eu quero te conhecer, tua personalidade, teu caráter, e que no nome de Jesus eu possa ser cheio, transbordando da tua vida por onde eu andar, em o nome de Jesus. Eu quero ser uma pessoa que anda cheia da plenitude do teu Espírito. E eu creio que o Senhor, que habita em mim, que governa a minha vida, há de transbordar através de mim, por onde o Senhor me levar, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, glória a Deus. Abra comigo, profeta Miqueias, capítulo 2. Pastor do céu, você quer começar com Miqueias? Onde é que fica Miqueias? Fica depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse. Brincadeira, irmãos. No final dos profetas menores você vai encontrar o livro de Ageu. Depois do livro de Ageu você vai achar: mas eu não sei onde fica Ageu, pastor. Rapaz. Miqueias, capítulo 2. Você achou o livro do Fujão? O Jonas? Fica bem depois, tá bom? Bem ao lado de Jonas, o Fujão, fica o profeta Miqueias. Acha aí. Nós vamos ler e você vai deixar marcado esse texto que nós vamos voltar a ele depois, tá bom? Miqueias capítulo 2,
vai falar sobre a personalidade, algo que o Espírito Santo, como uma pessoa, tem de característica, tá bom? Você achou? Diz amém. Glória a Deus. Miqueias 12, verso 7. Diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Repita comigo: as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, e principalmente a esse texto e outros que nós vamos ler daqui a pouco, você percebe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem a distinção de nos apresentar Deus de forma pessoal. Amém? Como assim de forma pessoal, pastor? Com sentimentos, com emoções, com expressões que nós como seres humanos temos. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, e você pode não entender isso, mas você não vai encontrar nas Escrituras a palavra que nós de vez em quando usamos, chamado Trindade. A Trindade Santa de Deus, você não vai encontrar. Você vai ver Deus se manifestando de forma triuna, né? Como três, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas esse Deus, você não vai encontrar na Bíblia essa expressão, a Trindade Santa do Senhor. Não vai ter, não tem essa palavra Trindade, ela é criação nossa. Não é errado, apesar de não estar na Bíblia, não é errado, mas não tem nas Escrituras Trindade. Amém, irmãos? Que seria triunidade de Deus. Não tem. Tem Deus se manifestando de três maneiras, como Deus Pai, o Criador, como Deus Filho, o Verbo, e como Deus Espírito, o sopro, o ar, que nós aprendemos já há 3 ministrações atrás. O ruach de Deus, o hálito de Deus. Amém, irmãos? Porém, essa palavra irritar, de ver essa expressão de o Espírito Santo está irritado, como se fosse uma pessoa, deve trazer a nós, ao nosso entendimento, a característica de que ele usa essas expressões nas Escrituras para mostrar para nós aquilo que a nossa mente humana não iria compreender, por ser Deus, santo, poderoso, algo extraordinário demais ao nosso entendimento. Para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus queria falar ao nosso coração, o profeta Miqueias e outros textos que nós vamos ler, usa a expressão como se fosse uma pessoa mesmo, irritada, como se fosse um homem, né, que estivesse irado com algo que estava acontecendo. Por que, pastor, essa expressão tão pessoal de Deus? Para a gente poder entender. Porque como a gente iria compreender a grandeza da mente de Deus, do pensamento de Deus, diante de todas as coisas? Por isso, você lê tanto no Novo Testamento, Jesus usar parábolas, falando de algo cotidiano, para expressar uma verdade celestial. Os irmãos estão me entendendo bem? Quando nós lemos esse texto, e olhamos para Miqueias capítulo 12, você não fechou não, né? Amém, irmão? Você precisa entender o contexto de Miqueias. O profeta Miqueias se levanta diante do povo que está em pecado, está na Babilônia, sendo aprisionado ali, vivendo realmente de forma rebelde a Deus. E ele começa a falar que o castigo de Deus, né, a palavra do profeta como castigo, como merecimento, como arrependimento necessário para que o povo saísse daquela condição, era necessário que eles se arrependessem. Os profetas que gostavam de falar só as coisas boas, que gostavam de profetizar só as bênçãos, que gostavam de profetizar só as maravilhas de Deus, e muitas vezes mentira, porque Deus estava irado com o pecado do seu povo, diz: por acaso o Espírito do Senhor está irritado? E qual é a grande irritação do Espírito Santo? O que realmente irrita Deus, a pessoa do Espírito Santo? E eu quero que você olhe para o final do versículo. O final do versículo 7 vai dizer claramente que a irritação do Espírito Santo com a nação de Israel
era porque eles queriam silenciar a voz profética dele. O Espírito Santo estava corrigindo a nação, e eles diziam: não, essas palavras aí não é do Espírito Santo. Não, Deus não está irado com a gente. Não, esse castigo não é obra do Espírito Santo. Você está me entendendo bem? Querendo enfeitar a situação crítica de pecado que a nação tinha, querendo silenciar o profeta Miqueias como profeta de Deus, cheio e orientado pelo Espírito de Deus, que a palavra de castigo, a palavra de exortação, a palavra de arrependimento não vinha de Deus. E você diz comigo: misericórdia. Todo homem que não ouve, não dá atenção àquilo que o Espírito Santo está falando, ele está irritando o Espírito Santo. Irritando não no sentido dele ficar brabo. Amém, irmãos? Mas irritando no sentido de uma direção sendo dada e a pessoa indo do lado oposto, contrário àquilo que ele está falando. Nós ficamos irados, sim ou não, irmãos? A gente está dando um conselho para a pessoa e a pessoa de cabeça dura vai lá e faz tudo o contrário. E depois volta para chorar e pedir oração. E a gente, né? Eu digo: Senhor, cava mais 7 metros para o velho homem, porque senão, se ele botar a cabeça para fora nessa hora. E todas as vezes que o Espírito Santo fala ao nosso coração, que ele dá direção ao nosso coração, nós precisamos entender que ele quer de nós uma resposta. Por isso, todo o livro de Apocalipse, nós lemos quase todas as igrejas no domingo, falando sobre aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa expressão fala de um amigo, de um conselheiro, de um Deus, falando algo a um povo que endurece o seu ouvido e principalmente endurece o seu coração diante de uma direção. Diga misericórdia. E quando somos nós dizemos misericórdia ou não? O Espírito Santo, ele quer nos guiar. E a maneira que ele usa para nos guiar é a palavra. Por que o Espírito Santo usa a palavra? Porque quando ele fala ao nosso coração, ou fala ao nosso entendimento, amém? Ele está nos levando a viver a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não existe boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem a direção do Espírito Santo. Aleluia. E o grande mistério de Deus para nós é que nem sempre essa palavra de Deus vai nos causar arrepio. Nem sempre essa palavra de Deus vai nos encher os olhos de emoção, vai mexer o nosso coração, vai fazer a nossa carne tremer. Nem sempre a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, vai fazer com que a gente rodopie, caia, trema. Não. O grande mistério é quando isso não acontece, mas você sabe que é Ele falando ao seu coração. E como você vai reagir a essa palavra? Como você vai reagir a essa orientação, a esse conselho? Amém, irmãos? Porque se você reage sendo guiado realmente, você não vai irritar o Espírito Santo. Porque ele é uma pessoa, digo, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Posso seguir com você? Abra comigo, por favor, Salmo 106, Salmo de número 106. 106 e o versículo 33. Aleluia. Diz assim:
Vou ler o 32 logo, que já lhe ajuda a você entender o contexto, tá bom? Salmo 106, versos 32 e 33. Depois o indagaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes a quem, irmãos? Ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente, diga misericórdia, a rebeldia do povo contra aquilo que eles estavam vivendo diante de Moisés. Todas as vezes que o povo se rebelava contra Moisés, não era contra a pessoa de Moisés. A rebelião diante do seu líder não era contra o líder, porque quem estava guiando o povo ao caminho ao qual eles estavam andando era o próprio Deus. Uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. E essa direção que eles caminhavam diariamente, todos os dias, durante 40 anos, não foi estabelecida por Moisés. Foi estabelecida por quem, irmãos? Por Deus. E se você estava resistindo, o povo aqui, principalmente, estava resistindo, murmurando, se rebelando contra Moisés, não era contra a pessoa de Moisés, mas contra o próprio Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Amém? Por isso é tão perigoso você levantar a mão contra o ungido de Deus. É muito perigoso. Por isso Davi, cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando ele foi ungido, em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, não ousou tocar em Saul. Por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus guia a vida humana ao ponto de, quando eu reajo de forma rebelde a isso, eu estou reagindo contra o próprio Deus. Amém, irmãos? Posso seguir com você? Ele precisa nos guiar. E como ele vai fazer isso? Por sua palavra. Ele usa homens, e homens hoje deixaram escrito a palavra de Deus para nós. Para quê, irmãos? Para nos guiar. Romanos capítulo 15 diz o apóstolo Paulo que tudo que está escrito é para o nosso ensino. E como eu gosto dessa frase, tudo é tudo. Até o livro que você não gosta de ler. Até o livro que você diz, eu não entendi patavina, que eu li do livro de Levítico. É uma pomba para isso, é um carneiro para isso, é um papagaio para aquilo, não entendi nadinha. Leia, o Espírito Santo vai falar com você. Amém, irmãos? Se você estiver atento, você vai ouvir ele falar com você. Mas ele faz isso através das Escrituras, através da palavra. Eu convido você a abrir por Salmo 143, por favor. Avance um pouquinho mais aí. Salmo 143. E o verso 10, tá bom? Salmo 143, versículo 10. Podemos ler? Aleluia. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vou repetir. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Duas características que você precisa compreender do Espírito como uma pessoa. Ele sempre deseja guiar o homem. E eu vou lhe explicar isso mais claramente daqui a pouco. Você vai entender isso. Ele como pessoa, ele habita em nós. Amém, irmãos? Ele como pessoa, ele habita em nós. E ele como Senhor da nossa vida, sempre vai nos conduzir por sua palavra, por sua voz, quando eu dou realmente atenção para aquilo que ele está falando. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas
você está indo a certo lugar, fazendo certa coisa, e o Espírito Santo fala ao seu coração. Você pode nem estar orando, pode até estar, às vezes, agoniado. Ai, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo. De repente vem aquela doce voz. Sossega, rapaz. Respira. Senta. Vai a tal lugar. Fala com tal pessoa. Essa voz do Espírito de Deus é a característica dele habitando dentro de nós. Amém? E lembra que domingo eu falei da obra dele em nós e a obra dele através de nós, que ele nos ungiu, e essa unção do Espírito é para que a gente vá pregar, anunciar, libertar. Tudo isso para que a nossa vida realmente seja conduzida pelo Espírito Santo. Quando o salmista diz, guia-me com teu bom espírito, por quê? Porque no mundo nós vamos andar por terras áridas. No mundo nós vamos andar por lugares tenebrosos e às vezes cheios de pedras. Mas o terreno plano, o lugar de descanso, os pastos verdejantes, quem nos leva, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer andar pelos pastos verdejantes? Ouça o Espírito Santo. Ele vai te livrar das pedras. Amém? Mas quando você não dá atenção para Ele, quando você realmente não permite que Ele guie a sua vida, você está sendo rebelde. E a rebeldia irrita. Posso seguir? Abra Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo escreve, você achou? Me ajuda aí, irmão, que eu não quero passar do horário não, tá bom? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que, irmãos? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia. Amém, irmãos? O que seria cogitar, andar, ser guiado pelo Espírito? É andar para a vida. Quem anda guiado pelo Espírito, entenda isso no seu espírito. Quem anda guiado pelo Espírito de Deus, caminha para a vida. Você está me entendendo? Quando você rejeita ser guiado pelo Espírito Santo, você caminha para a morte. Porque, verso 2, do mesmo Romanos capítulo 8, Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É Ele que vai nos guiar para onde, irmãos? Para a vida. Qual vida, pastor? Vida abundante. Aleluia? Não é uma vida miserável, é uma vida abundante, plena. Aleluia. Agora compreenda algo, por favor. A vida abundante de Deus não quer dizer que você vai ser rico. É que você vai ser contente, feliz com aquilo que você tem. Amém, irmãos? Por isso Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter fome, como posso ter riquezas. Posso estar nu, como posso estar bem vestido. Porém, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. A plenitude, o gozo completo de realmente viver os planos de Deus. Amém, irmãos? Posso seguir? Se você anda guiado pelo Espírito de Deus, você caminha e anda em direção à vida. Se você se rebela contra a palavra, se rebela contra aquilo que o Espírito Santo está falando, você está caminhando em direção aonde? A morte. Caminhando para a morte. Diga misericórdia. 2 perguntas eu quero fazer para você. Como ser guiado?
Como ser guiado pelo Espírito? Segunda pergunta, como não irritá-lo? Ok? Como ser guiado e como não irritá-lo. Se eu perguntar para você, mulher, como não irritar o seu marido, você sabe? Se eu perguntar para você, marido, como não irritar sua esposa, você sabe? Porque irritar você sabe tranquilamente, né? Como não irritar? Porque irritar você é craque, meu irmão. Já acorda pisando no calo da mulher, né? O homem gosta de irritar a mulher, não sei qual é o mistério disso, rapaz. O homem gosta de passar pela prova, né? Irritando a mulher, não é possível não. Mas como não fazer? O que eu posso ou não posso realmente me expressar, fazer, para que eu não irrite o Espírito Santo? Você está comigo? Primeira coisa que você precisa entender: como ser guiado? Você precisa estar sujeito à sua voz. Você precisa estar sujeito àquilo que Ele está falando. Para onde Ele está soprando, para onde Ele está me guiando. Amém, irmãos? E você precisa entender que o Espírito de Deus, ele se move como um vento, de um lado para o outro. Mas não é perdido, é sempre com propósito. Aleluia! Quando Jesus disse que nós seríamos guiados pelo Espírito, os filhos de Deus seriam como um vento, não é que a gente vai andar perdido, é que a gente vai andar sempre por propósito. O Espírito, ele vai nos guiar e pode nos levar de um lado para o outro. Para quê, pastor? Para vivermos a sua vontade. Aleluia! Haverá pessoas no meio da igreja que caminharão com Deus, não vivendo coisas extraordinárias. A vida é simples, que a gente acha, né? Mas só o fato de caminhar com Deus não é mais simples. Mas aquela pessoa não vai realizar milagres, ela não vai ver coisas extraordinárias aos nossos olhos, né? Não vai ver, mas a sua vida de obediência diante de Deus vai ser tão grande como a vida daquele que operou milagres. Por quê, pastor? Porque a questão não é o que fazemos, é se nós obedecemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Você olha para os profetas da Bíblia, quase todos eles viveram coisas extraordinárias. Uns nem morreram, né? Foram levados sem morrer. Uau, que coisa tremenda! Mas o maior deles perdeu a cabeça e não fez um milagre, que foi João Batista, que nascido de mulher, não houve ninguém maior. E quem deu esse testemunho dele, irmãos? O próprio Jesus. Mas você não vê ele fazendo milagres, você não vê ele fazendo coisas espirituais, gigantescas, mas ele simplesmente cumpriu o seu ministério. Aleluia! Ele foi ou não foi guiado pelo Espírito? Sim. Quem vocês foram ver lá no deserto? Um caniço? Não havia nele beleza nenhuma. Mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Para quê? Para preparar o caminho do Salvador. Amém, irmãos? E esse é o grande detalhe da vida cristã hoje. Muitos querem viver naquilo que aparentemente a nós é espiritual. Mas a obediência já faz de nós seres espirituais. Mesmo a gente não tremendo, não se arrupiando, não chorando, só obedecendo. Aleluia! E a gente precisa entender isso. Que ser guiado pelo Espírito Santo não quer dizer que eu vá me tremer todinho, ou que eu vá chorar, que eu vá cair. Se Ele quiser me derrubar, que me derrube. Mas se Ele não quiser me derrubar, Ele só falar comigo, eu vou ouvir do mesmo jeito. Amém, irmãos? E eu quero ler 2 textos que expressam isso de forma bem clara. Realmente homens guiados, homens que realmente deram ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Você está comigo? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos lá.
Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Você achou? Muito bem. Quero ler com você somente o verso 12, tá bom? Diz assim: poderá ser que apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Preste atenção. Obadias, ele é enviado pelo rei Acabe para encontrar o profeta Elias. E a missão dele é: traz o profeta até mim. Eu quero conversar com Elias. Quando ele questiona Elias: Elias, o rei está te convocando, o rei quer ir, quer você na presença dele. Elias diz que não vai. Pode ir na frente, depois eu vou. Ele diz: não, se o Espírito Santo te levar para um lugar que eu não sei nem para onde tu vai, como é que eu vou chegar diante do rei e dizer: rei, o profeta não vem, o Espírito levou ele, eu não sei nem para onde foi, eu vou morrer. Você está me entendendo bem? Obadias, um homem temente ao Senhor, sabia que Elias era um homem guiado pelo Espírito Santo, ao ponto de, se o Espírito Santo quisesse levar ele para qualquer lugar, ele iria. Ele diz: não, Elias, o profeta, se o senhor não for comigo agora, vai que no meio do caminho o Espírito Santo lhe leva para outro lugar. Como é que eu fico diante do rei? Se a minha missão era levar você até ele. Você está me entendendo bem? Por que Obadias reconhece isso sobre a vida do profeta Elias, irmãos? Porque ele não só temia ao Senhor, como sabia que Elias carregava o Espírito Santo. Carregava não simplesmente por ser uma arca, mas carregava por ser um lugar onde ele governava a vida de Elias. Amém, irmãos? E vou lhe explicar isso claramente daqui a pouco, entre ser arca e entre ser habitação. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Aleluia! O Espírito Santo pode te levar para qualquer lugar, assim como o profeta Elias. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quero ler só 2 versículos com você. Atos, capítulo 8. Todo crente gosta dessa passagem. Só não sei se obedeceria que nem Filipe, mas que gosta de ler e acha extraordinário, acha. Né? Crente gosta de coisa sobrenatural, né? Pensa num monte de crente místico e gosta de sobrenatural do Senhor. Você achou? Amém, irmão? Atos capítulo 8. No verso 26, a Bíblia diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Corre no lado do carro, Filipe. Corre, Filipe. Não deixa o eunuco passar, Filipe. Corre. Acompanhe o carro. Você está comigo? Muito bem. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Verso 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar
a Cesareia. Que maravilha, hein, irmãos? O anjo diz para ele: vai para o deserto. Filipe vai. O Espírito do Senhor diz: corre no lado da carruagem. Mas por que eu vou correr com o cavalo? Para que eu vou correr? Corre. Só obedece. E esse é o grande desafio. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós questionamos, perguntamos, queremos saber se vai dar 4, se vai dar 3, se ele vai realmente se converter, se ele realmente, Deus, eu vou lá, mas será que ele vai ser curado mesmo? Me confirma se ele vai ser curado mesmo. Vou botar o tapete aqui fora, aí o sereno não vai molhar o tapete. Aí no outro dia eu vou botar o tapete, o senhor vai molhar só o tapete, não vai molhar mais o resto. A gente prova, e quer prova. Não, já que o senhor quer que eu vá lá orar mais, ele vai ser curado mesmo? E se não for? E se não acontecer? Nós questionamos, irmãos, em vez de simplesmente obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça. Amém, irmãos? Se Ele realmente pode guiar a nossa vida, não há por que questionar. Você olha para o livro de Salmos, eu esqueci qual era o Salmo agora, mas o salmista diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi que guiou? Ninguém. Ninguém pode guiá-lo. Ele deve nos guiar. Amém, irmãos? E pastor, e se ele quiser que eu faça uma coisa louca? Faça. É ele. Algo que eu aprendi com o meu pastor há um tempo atrás. Nós passamos por uma situação com alguns abençoados aí, e eu disse: pastor, rapaz, bem chateado, conversando com ele no meu discipulado, o que é que eu faço? Ele disse desse jeito para mim: meu pastor, se ele ouviu de Deus, lave as mãos. Se ele diz que ouviu do Senhor, lave as mãos. Quem sou eu? Se Deus falou com ele, amém, vai em paz. Rapaz, isso me deu uma paz tão grande no meu coração. Eu atribulado, rapaz. E ele disse isso: se ele disse que ouviu isso do Senhor, amém, descansa seu coração. Se não foi de Deus, deixa quieto. Ele se resolve com Deus e o seu engano. E ele disse: aleluia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter clareza realmente daquilo que é o Espírito Santo e daquilo que é a nossa vontade, a nossa mente, o nosso desejo, o nosso anseio, que em alguns momentos não está errado, mas não é direção de Deus. Você está me entendendo bem? Não está errado, mas não é direção de Deus. Não é Deus dizendo vai, é você decidindo ir. E ele diz: não, Deus falou comigo. Não, irmão, Deus não falou não, deixa de mentir. Imagina Deus dizendo: eu não, eu não falei isso aí não. Nós precisamos ter clareza e maturidade para dizer: não, meu coração está me levando, ou realmente eu ouvi Deus falar. Amém, irmãos? Porque em João capítulo 10, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. Não é uma voz estranha. Posso seguir? Você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Ele, como uma pessoa, realmente tem direcionado a sua vida? E você precisa entender algo. Quando eu estava terminando de anotar isso aqui, a pastora até cantou a música. Realmente eu nem lembrava dessa canção. Ela lembrou. Algumas pessoas usam essa expressão: meu amigo Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo. Você usa essa expressão? Sim ou não, irmãos? Você tem ele como amigo de verdade? Ninguém levantou nem a mão.
Eu, hein? Os irmãos ficaram meio, rapaz, lá vem coisa, não vou nem me mexer. O pastor quer fazer pegadinha. Não. Sabe qual é a grande questão? Se você tem ele como amigo, você precisa compreender uma coisa. Os bons amigos, eles sempre vão nos levar para mais perto de Deus. Amém, irmãos? As más companhias sempre vão corromper os bons costumes, sempre. Se ele realmente é nosso bom amigo, se ele realmente é nosso amigo, nós temos parado para conversar com ele. E eu vou abrir um parênteses. A expressão não é errada de tê-lo como amigo. Amém? Mas ele é mais do que um amigo para nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Tê-lo como amigo é bom? Maravilhoso. Mas eu não posso esquecer que ele é o Senhor da nossa vida. Porque como amigo eu posso dizer, não quero te ouvir. Não quero te obedecer. Não, teu conselho é bom, mas eu vou tomar minhas decisões. Quantas vezes fizemos isso com os amigos? Quantos amigos fizeram isso com a gente? A gente deu um conselho para o cara e ele tomou decisões erradas. Porque era amigo. Mas se ele é Senhor da nossa vida, irmãos, Senhor é quem manda. Senhor é quem tem governo. Amém? Não tem problema você ser amigo. O problema é se ele não é Senhor. Se não é ele que governa, se não é ele que manda. Porque nós somos santuário dele. Amém, irmãos? Nós somos santuário dele. Dele, não nosso. Não nosso. E perceba que Tiago capítulo 4, versículo 5. Tiago capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Você imagina, o Espírito Santo tem ciúme do irmão Abel. Ciúme porque ele é ciumento? Não, porque é dele. Ciúme com propriedade. Até quando você vai emprestar o carro, você fica meio assim. Será que o irmão não vai bater meu carro? Não é verdade? Você vai emprestar algo seu. Rapaz, será que tu vai cuidar bem mesmo? O ciúme, querendo ou não, claro, tem os doentios, né? O mesmo psicopata, né? Mas ele é uma expressão de cuidado com algo que é seu. E o ciúme de Deus, o ciúme do Espírito Santo em nós é como propriedade. Você deixa as pessoas bagunçarem a sua casa? Pularem na sua cama? Quebrarem as suas coisas? E olha que você nem tem ciúme delas. Ciúme é expressão de cuidado. Amém, irmão? Você tem ciúme da sua esposa? Você deixa elogiarem ela? E se quiserem bater na sua esposa? E se quiserem bater no seu marido? Você tem ciúme dele? Por quê, pastor? Porque é seu. Ciúme, até certo ponto, claro, é expressão de cuidado. E quando o Espírito Santo tem ciúme de nós, é porque nós somos templo. Ele não quer que a gente se misture com outros deuses, ele não quer que a gente se misture com a imoralidade, com a impureza. Ele não deseja que nós, como corpo, templo dele, nos submetamos ao pecado, à luxúria. Amém, irmãos? Ele tem ciúme. Como assim? Meu templo sendo manchado. Posso seguir com você? De verdade? Se ele realmente tem ciúme de nós, qual o desejo de Deus com isso para a nossa vida? Qual o desejo de Deus em nos encher com seu Espírito? Em fazer de nós morada do Espírito? Qual o desejo dele com isso? Você já se perguntou?
Porque Deus nos encheria com o seu Espírito. Porque Ele nos daria capacitações através do Espírito Santo. Para quê? Só para a gente ser um ser espiritual. Orar em línguas, sapatear, flutuar. Só para isso? Não. Deus tem desejos e propósitos em nossa vida. Amém? E nós só vamos cumpri-los cheios do Espírito Santo. Entenda, quando você olha para Efésios capítulo 5, eu quero convidar você a abrir esse texto, Efésios 5:18. É um texto bem conhecido. Efésios 5:18. Meu filho, baixa um pouquinho lá que está dando microfone. Efésios 5:18. Você achou? Pode baixar o sem fio mais. Ótimo, obrigado. Paulo escreve: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora olhe bem para cá, por favor. Olhe bem para mim. Quem deve encher do Espírito? E o pastor te encherá com o Espírito, tá assim? E o seu líder te encherá com o Espírito, tá assim? Não. Por que não está, pastor? Porque hoje nós, como um reino de sacerdotes, 1 de Pedro 12, capítulo 12, verso 9 diz: nós somos reinos e sacerdotes. Amém? Então nós temos a responsabilidade, pensei que eu esqueci a palavra. Nós temos a responsabilidade de sermos cheios. Não é do seu líder, não é do seu pastor, não é do seu marido, não é da sua esposa. A responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é sua. Amém? Pastor, mas você não ora por nós? Oro. Mas não adianta eu orar por você e você desobedecer. Você vai continuar seco, vazio. O joelho vai dar calo, a língua vai dar nó, e você vai continuar uma terra seca. Porque Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. E tem coisas que você precisa buscar, irmãos, clareza, por não só falar da palavra, não só falar aquilo que está escrito, mas entender a responsabilidade por aquilo que está escrito. Amém, irmãos? Porque quando você olha para o Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de manter a lamparina acesa no templo. Ele tinha a responsabilidade de colocar azeite, de não deixar apagar o fogo. De quem era a responsabilidade, irmãos? Do sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes, amém? Hoje nós somos o templo, amém, irmãos? E de quem é a responsabilidade de manter a chama acesa? Do pastor. Não é, irmãos? Esse é o engano de muitas pessoas. Esse é o engano de muitas pessoas. Jogar a responsabilidade da sua vida na costa do outro. Você entende? De jogar a sua responsabilidade da sua boa conduta, de ser cheio do Espírito, na costa do outro. Diz: o pastor que não marca vigília. Porque não tem isso. Porque não tem aquilo. Eu digo para minha esposa: hoje eu estou a fim de vigiliar. E faço vigília sozinho lá em casa. Passo a noite lá. Ela dorme, acorda, me olha. Tu não dormiu hoje, não? Eu não consegui, não. Hoje está acordado aí. Só dormi de manhã. E não precisei que ninguém marcasse vigília. Porque é minha responsabilidade manter a chama acesa. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo?
Paulo diz, nós vamos orar para que o Espírito Santo desça sobre vós, mas a responsabilidade de encher é sua. Amém? Você lembra das lamparinas? Na parábola das 10 virgens? De quem era a responsabilidade de manter cheia? Acesa. De cada uma. De cada uma delas. Aí hoje nós queremos que as pessoas encham. Não, pastor, toma minha lamparina, vai lá encher. Vai lá, pastor, para a vigília, ora lá por mim. Eu vou orar, irmão. Vou orar para Deus não voltar hoje, que senão tu fica. Senhor, dá mais um tempo para ele se converter. Porque nós queremos jogar na costa do outro a responsabilidade que é nossa. Diga misericórdia. Olha, mais um texto comigo, por favor. 1 de Tessalônica, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amém, irmãos? Achou aí? 1 Tessalonicenses 5, 19. Paulo escreve, não apagueis o Espírito. Quem pode apagar o Espírito, irmãos? Sou eu que vou apagar o fogo na sua vida? De forma alguma. O profeta Isaías declara que quando o Senhor derramasse o seu Espírito sobre o seu servo, Jesus, ele não apagaria. Aleluia. Ele não ia apagar. Mas nós temos a responsabilidade de manter acesa. E como eu posso apagar, Deus, o Espírito na minha vida? Ele fala e você desobedece. Ele direciona e você se rebela. Ele quer guiar a sua vida e você é rebelde. Você vai apagando. Apagando. Ao ponto de, e aqui é o ponto-chave dessa noite. Amém, irmãos? Quando Deus, através do seu Espírito Santo, habita em nós, Ele pode ser aquele que está dentro, ou pode ser aquele que está fora. Como assim, pastor? Eu não entendi. Vou lhe explicar. Filha, vem cá comigo rapidinho. Vou usar você que é mais menorzinha. Pode subir, dá a mão. O Espírito Santo pode estar dentro dela, guiando a vida dela. Só falando. Anda para frente. Para. O Espírito Santo está dentro. Mas tem hora que o Espírito Santo, por sua rebeldia, começa a ficar fora. Ela andou comigo, porque ela é obediente. Mas se ela não quiser andar comigo, se ela quiser ir para o lado contrário, anda para lá, filho. E o Espírito Santo quer vir para cá. Percebeu? Obrigado. Porque eu quero que você entenda isso. Porque quando nós dizemos, não sou a arca de Deus, eu carrego a presença de Deus. Quem carrega você? Porque a arca era carregada nos ombros, por outra pessoa. Você está aqui comigo, irmão? Se você é a arca de Deus, quem carrega você? Se você é templo, quem habita em você? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo não é seu, não mais. Para nós crentes, não tem mais o meu corpo, minhas regras. Para nós não existe isso. Meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Você entregou sua vida a Jesus? Você é a habitação do Espírito Santo? Sou, então você não tem mais governo sobre o seu corpo. Não tem mais esse papo de meu corpo, minhas regras. Não. Porque você é templo de um Senhor. E quem governa é Ele, quem manda é Ele. Ah, pastor, fazer uma tatuagem no meu braço. Você já perguntou se você pode? Porque não é seu. Isso vai glorificar a Deus? Porque Paulo diz que glorificai a Deus no vosso corpo. Não, pastor, mas é... Não, meu irmão, não discute comigo. Porque é a palavra de Deus, não é a minha. Não importa a sua opinião, nem a minha. Importa o que está escrito. Ponto final. Somos dele ou não? Ele é nosso amigo ou nosso Senhor? Ele é amigo quando eu quero, ele é amigo quando eu concordo, ele é amigo quando ele vai comigo para onde eu quero, mas ele não é Senhor por mandar na minha vida, por me direcionar, por me guiar, por dizer não para mim. Não, aí não é mais meu amigo. Nem vai comigo para onde eu quero ir, não é mais meu amigo. A gente não anda mais no mesmo caminho. Azar o seu. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus caminha para a vida. Quem abandona ele, o irrita, não dando ouvido à sua voz, caminha para a morte. E nem é condenação do pastor. Graças a Deus. Próprias escolhas. Deus nos estabeleceu como reino de sacerdote, irmãos. Deus fez isso. Deus fez de nós a sua habitação. Amém, irmãos? Então não diga que você é de Deus, querendo fazer o que você quiser com o seu corpo. Por isso, quem peca de forma sexual com o seu corpo, com a sua carne, fornicação e qualquer impureza, está pecando contra o templo de Deus. Todo pecado fora do corpo não é contra. Mas o pecado na carne, irmãos, é pecado contra o templo de Deus. Por isso Paulo diz: fugir. Fugir da imoralidade. Amém? Ele é uma pessoa que ele pode morar dentro de você ou estar do seu lado. Não vai por aí. Não é esse caminho. Ele está do seu lado. Não, ele nunca me abandona. Realmente. Realmente, irmãos, ele está conosco em todo o tempo. Mas nós podemos não estar com ele em todo o tempo. Aleluia. Porque ele tem o desejo de nos guiar para fazermos e vivermos a vontade de Deus de forma abundante. Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Fique de pé e eu lhe peço perdão porque passei 10 minutinhos. Você me perdoa? Obrigado pelo seu perdão. Mas nós somos templos, morada dele.
Não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, porque ele não é nosso. Não é nosso. Nós não nos entregamos para Deus somente no Espírito. Nós não glorificamos a Deus somente com o nosso Espírito. Nosso corpo também glorifica a Deus. Ou não. Depende do que fazemos com ele. Podemos orar? Senhor Deus, nos faz compreender a responsabilidade que temos de sermos cheios do Teu Espírito todos os dias. A nossa vida de devocional, ó Pai, é o combustível para que nós realmente possamos viver cheios do Teu Espírito. De termos a responsabilidade de todos os dias não deixar que nada nem ninguém roube o nosso tempo com o Senhor. É Deus ter a responsabilidade de manter a chama do nosso coração acesa. E o azeite da nossa vida é o Teu Espírito. É sermos cheios que a chama permanece acesa. Ó Pai, que no nome de Jesus possamos compreender que essa pessoa habita em nós e ela é Senhor sobre a nossa vida, Senhor sobre a nossa mente, Senhor sobre a nossa boca, Senhor sobre o nosso corpo, porque Ele nos fez um ser completo, corpo, alma e espírito, e todo o nosso ser precisa estar sujeito ao governo, ao controle do Teu Santo Espírito. E não queremos, ó Pai, de forma alguma, Senhor, pecar contra o Teu santuário. Irritar o Senhor por o Senhor falar conosco e nós não darmos ouvidos. Nós queremos silenciar a Tua voz, queremos silenciar os profetas do Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, porque toda a Tua obra, guiada pelo Teu Espírito, é para gerar vida em nós. E eu Te dou graças, Senhor, porque Teu Espírito anda conosco, Ele habita em nós. E queremos todos os dias sermos guiados por Ti, orientados por Ti, aconselhados por Ti, porque nós somos a Tua morada, Pai. O Senhor mora em nós. Nós somos e carregamos a Tua presença dentro de nós. É um tesouro precioso em vasos de barro, Senhor. E como entender esse grande mistério? Como compreender isso, Pai? Tendo a mente de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Nos faz ser cheios, nos faz compreender e viver responsavelmente, vivendo sempre cheio do Teu Espírito, Senhor. Porque quando formos cheios do Teu Espírito plenamente, milagres acontecerão, uma vida de obediência acontecerá. E eu creio, Pai, que o cuidado do Senhor que repousa sobre nós alcançará outras pessoas, as quais o Senhor vai nos levar para estar diante delas. Eu oro crendo e confiando no Senhor por essa palavra, obra que esta palavra vai fazer em nossas vidas, de responsabilidade, de compromisso contigo, não simplesmente como um amigo, mas como um Senhor sobre as nossas vidas. Eu Te agradeço, ó Deus, e eu oro assim grato, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você diz amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Sente um minutinho mais, eu prometo para você, já vamos encerrar. Tá bom? Rede Avante para ficar depois? Os jovens? Tá. É só sobre sábado, tá bom? Se você for chegar mais cedo em casa, não se esqueça, leve o pão. Tá bom? Mas para o almoço, o que é importante você levar? Sua louça, tá bom? Leve seus pratos, você come em pratos, se come em bacia, leva a bacia. Você leva seu talher. Pastor, eu não como porco, o que é que eu vou comer lá? Não sei, o que você levar, tá bom? Nós estamos ofertando porco. Vai ter outras comidas lá, mas o ideal é
comunhão, cada um levar o seu. Aleluia. Então, você vai com mais 4, faça uma panelinha de arroz e leve, tá bom? Feijão está garantido. Feijão está garantido. Farinha, molho de pimenta, tudo isso está garantido. Mas a gente achou melhor não fazer uma panelada de arroz ou responsabilizar alguém para fazer isso. A gente quer que todos realmente contribuam, possam ir fazer parte da comunhão. Então, se você vai comer peixe, você leva o peixe em uma panela de arroz. Amém, irmãos? Chega lá, nós vamos botar tudo numa mesa só. E aí você come, terminando, você já leva para sua casa, a sua panela, se ainda sobrar arroz. Você leva. Amém, irmãos? Nós queremos fazer de forma bem livre mesmo. Então, os irmãos vão chegar cedo lá para a gente assar o porco. Se você quiser levar carne, peixe, passar, leve antes, tá bom? Para que depois do meio-dia a gente possa tirar um tempo de oração e poder almoçar juntos. Aleluia. Por favor, nos confirme realmente a ida com sua família, para a gente poder terminar de organizar a questão de cadeiras, para você não ficar sentado na grama, nem na muretinha lá, mas você não vai ser impedido não, tá bom? Deu de entender? Então você leva uma panelinha de arroz, o que você come na sua casa, não precisa fazer arroz para 200 pessoas não, é a sua panela de arroz que você vai comer com a sua família, tá bom? Amém, irmãos? Você leva a sua panelinha de arroz, se come frango assado, leva o frango passar. Se é peixe assado, leva o peixe passar. O peixe do vizinho ainda não está bom, ainda está meio pequeno, não dá de assar o do vizinho lá não, tá bom? Então, se você quer comer outra coisa que não seja porco, você leva. Se junta com mais uma família, irmão, bora nos juntar, comprar 2 quilos de gó, pronto, tudo certo, nada resolvido. Nós vamos comer lá, todo mundo junto. Amém? Glória a Deus por isso, irmão. Não deixe de participar, tá bom? Não deixe de participar, pastor, não sei o quê. Não, vá, irmão. Graças a Deus, comida não vai faltar, tá bom? Leve, ninguém vai ficar constrangido por nada. Não por nada, nem por ninguém. É um tempo de comunhão livre lá em casa, tá bom? Aleluia. Quero chamar você para a comunhão de amanhã de tarde. 2 horas, vai lá para casa me ajudar a terminar de carregar o lixo. Tem muita folha, irmão, lá em casa, por amor de Deus. Estamos 2 dias carregando lixo lá em casa e não acaba, tá bom? Então, se você estiver desocupado amanhã de tarde, quiser ir lá dar uma forcinha, leve seu carro de mão, tá bom? Leve seu carro de mão para ajudar. A partir de 1h30, 2 horas, quando o sol baixa um pouquinho mais, a gente terminar lá de limpar o espaço onde todo mundo vai almoçar, tá bom? Todo dia a gente tem carregado um bocado, queimado um bocado, mas ainda não acabou. O terreno é grande, né? Os irmãos conhecem. E pensa no trabalho. 3 homens roçando e agora um bocado carregando. Aleluia. Amanhã temos oração, tá bom? 6 da tarde. Então a gente vai trabalhar até 5 horas só, para você poder vir para a oração. Amém? Glória a Deus. Meu bem, esqueci alguma coisa? Por hora não, né? Tudo bem. Vamos orar? Dê uma pessoa que está do seu lado. Vamos agradecer a Deus. Não se esqueça, passa o pente fino lá no seu guarda-roupa. Se desapega lá de umas peças. Sapatos, tá bom? Minha esposa já separou 2 sapatos meus. 3, misericórdia, vou ficar descalço. Eu, hein? É 3 mesmo? É? Já ofertei 13, nem sabia, irmão. Já tem 2 sacolas de roupa lá em casa, já tem muitas roupas lá. Então, se você tiver ainda na sua casa, quiser ofertar para o bazar, já Deus te usar, tá bom? Você aproveita e já leva sábado. Já deixa lá em casa sábado, para o bazar do final do mês. Aleluia. Pai querido, no nome de Jesus, leva teu povo na tua paz. Guarda-nos, livra-nos, conserva cada um de nós em segurança e em paz. Que o teu cuidado, o teu amor e a tua bondade possa repousar sobre cada lar, sobre cada família, e que a plenitude do teu Espírito possa transbordar através de cada um de nós.
que através de nossas mãos milagres aconteçam, pessoas sejam restauradas, curadas, que através da palavra a qual nós possamos ministrar, pessoas sejam alcançadas com a salvação, com a graça e a fé do Senhor. E oramos, ó Deus, para que o Senhor possa nos unir ainda mais como igreja, que o Senhor nos una como família do Senhor. E eu oro, Deus, por cada lar. Visita, ó Deus, cada um deles, daqueles que estão aqui, daqueles que não vieram hoje. Restaura a alegria da comunhão, restaura a alegria, Deus, de estar no meio do teu povo, em o nome de Jesus. Nos guarda e nos abençoa nessa noite com a tua presença, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, amém, glória a Deus. Não saia sem abraçar pelo menos 10 irmãos aí antes de você ir, no nome de Jesus. Nós vamos ter cantina, tá bom? Ainda no sábado à tarde. Se você quiser maniçoba, almoçar maniçoba, vai ter a venda, tá bom?